Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa aula. Que alegria ter você aqui. Eu tenho total convicção que você sairá daqui hoje muito mais preparado, muito mais preparada para conduzir o seu processo de vendas de maneira mais estruturada e com toda certeza conquistar resultados mais sólidos e mais consistentes. Eu sou Marcelo Lacerda, sou educador corporativo e eu quero conversar com você hoje sobre a habilidade poderosa de fazer perguntas estratégicas. Eu tenho percebido ao longo da minha jornada, tanto enquanto eu estava, no processo de vendas efetivamente, ali no segmento farmacêutico, quanto agora, conduzindo times comerciais, eu tenho visto na prática o quanto que não saber fazer perguntas estratégicas e de maneira estruturada prejudica o andamento, a execução do processo de vendas e lá na ponta diminui lucro, prejudica faturamento, gera estagnação e muita frustração. Eu percebi que quando nós dominamos tecnicamente um modelo estruturado de 4 etapas de um processo de vendas, fazendo perguntas clarificadoras, perguntas que vão ali propor soluções, perguntas que estarão identificando problemas, desafios e principalmente perguntas que vão ajudar o seu cliente, o seu potencial cliente, a identificar as implicações que ele terá se permanecer com o problema dele. Então, vem aqui para essa aula, traga papel, traga caneta, já compartilhe ela agora com o seu grupo de WhatsApp, com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Seja essa pessoa que espalha conteúdos como esse, porque eu tenho certeza que eles estarão, com toda certeza, agradecendo a você por ter compartilhado. E nós estamos nessa jornada aqui de desenvolvimento. E eu tenho certeza que você sairá daqui completamente mais confiante. E eu vou querer ler seu comentário após a apresentação dessa aula. Se você está chegando por aqui hoje, e não me conhece ainda, eu tenho um modelo de compartilhar o conteúdo com projeção de slides, porque eu entendo que nós precisamos ter aqui algo bastante completo. Eu quero que você venha para essa nossa aula como aluno e como aluna. Tira agora toda e qualquer distração. Concentra-se aqui agora comigo. Faz isso por você. Eu tenho certeza que será algo extraordinário. Já vou compartilhar minha tela aqui para a gente não perder mais tempo e direto ao ponto e que você permaneça comigo aqui todo esse tempo, concentrado e concentrada. Deixa eu compartilhar minha tela com você aqui para que nós possamos ter um melhor aproveitamento de tudo aquilo que eu preparei para estarmos aqui reunidos nessa nossa aula. Então, eu espero que você já esteja vendo o meu slide. Eu quero conversar com você aqui hoje sobre como perguntas estratégicas aumentam suas vendas. Eu me inspirei nesse método que eu vou compartilhar com vocês hoje, no modelo Spin Selling de Neil Hackman. Eu sei que você conhece. E aí, estudando profundamente esse modelo, colocando em prática nas minhas reuniões de vendas, colocando em prática nos treinamentos dos times comerciais que nós realizamos nos últimos 3 anos, eu tenho percebido o quanto que a efetividade de um modelo estruturado de perguntas constrói um processo de vendas muito mais bem executado. Então, não sei se você já passou alguma vez por uma experiência como essa, que terminou uma reunião de vendas e ficou se perguntando: será que eu deveria ter feito realmente aquela argumentação? Será que eu consegui ter um diagnóstico preciso sobre qual é o verdadeiro problema que ele está enfrentando? Ou simplesmente eu fui uma daquelas pessoas que apenas falei, falei, falei e fiz perguntas enviesadas ou perguntas fechadas? Eu já passei por várias e várias vezes por uma situação parecida com essa, até que eu entendi que se eu permanecesse com esse modelo de abordagem, eu estaria prejudicando o meu trabalho e não estaria conseguindo crescer de forma exponencial e estruturada. Então, fica aqui comigo nessa aula, porque a gente vai conversar hoje sobre o método que eu quero trazer para vocês aqui de maneira bem estruturada mesmo.
Então, nessa aula de hoje, a gente vai primeiro dar uma vasculhada por que que não fazemos perguntas estratégicas, o que que acontece aqui, né, de maneira inconsciente, quem sabe até consciente em alguns momentos, que a gente não consegue fazer perguntas estruturadas. Vamos olhar também por dentro a metodologia MAPS, como se fosse realmente um mapa para guiar as suas perguntas, para que você possa estar ali bem estruturado, estrategicamente posicionado e posicionada para conduzir a conversa de vendas com muito mais segurança. E claro, você que já me acompanha há algum tempo, sabe que a gente sempre tem um olhar para colocar em prática. Então vamos também observar de que maneira a gente consegue colocar isso em prática. Então, papel e caneta na mão, fica comigo aqui que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Marcelo, então por que que a gente não faz perguntas estratégicas? Ao longo dessa jornada, eu fui percebendo que existem pelo menos três elementos que nos impedem de adotar esse padrão estratégico de atuação. Eu fui percebendo que nitidamente tem o primeiro ponto que é um viés da confirmação. Olha só que interessante. A nossa mente, o nosso cérebro, ele tem uma tendência a querer caminhar por caminho, a querer caminhar por caminhos, sendo até redundante aqui, mais seguros e mais conhecidos. Ele vai estar buscando validações, ele vai estar buscando situações em que nós acreditamos que é verdade, por questões da experiência. Nós tendemos a fazer perguntas já conhecidas ou perguntas tendenciosas para nos levar a uma resposta que vai suprir uma necessidade nossa sobre aquela verdade construída por cada um de nós aqui. Ao invés de a gente fazer perguntas para explorar o desconhecido, a gente faz perguntas enviesadas para justamente apenas permanecer ali parado, estagnado, convicto daquela situação, daquele cenário. Qual que é o risco disso? O risco é você não permitir, no processo de vendas, ter novas descobertas e compreender como que é verdadeiramente o pensamento do interlocutor que está na sua frente ali. Então, o primeiro ponto que eu percebi é que existe um viés da confirmação e nós precisamos, com autoconsciência, começar a confrontar isso aí. Somente assim você vai descobrir oportunidades para avançar no seu modelo de vendas. O segundo elemento que eu percebi é o medo da rejeição. Por quê? Se você sai da sua zona de acomodação, começa a fazer perguntas exploratórias e poderosas, passa a ter novas descobertas, mas aí o cérebro, através de uma forma autoprotetiva, ele quer te blindar de uma possível rejeição, um possível sentimento de não pertencimento ou de não aceitação. Então, como perguntas profundas podem levar o cliente a expor problemas desconfortáveis, o que é que você faz de maneira inconsciente? Evita essas perguntas e fica com uma abordagem muito superficial. E o terceiro elemento que eu percebi no dia a dia, acompanhando centenas de vendedores, tendo conversas estratégicas com diretores de empresas, com empresários, com gerentes, eu percebi que também existia uma ansiedade por resultados rápidos. O nosso sistema de recompensa cerebral, de recompensa imediata, ele quer uma gratificação que chegue o quanto antes. O que que isso acomete na prática? Você não consegue se concentrar, você tem uma visão limitada do cliente e você não se permite ir para camadas mais profundas para compreender exatamente o que está prejudicando, o que ele não está conseguindo ter resultado, para que você apresente uma solução adequada. Então, ao longo dessa jornada, eu fui percebendo que esses três elementos aqui estavam impedindo de forma inconsciente esses profissionais de não fazerem perguntas estratégicas. Vá colocando aqui nos comentários o que já está fazendo sentido para você. Já vai aqui, ó, trazendo um pouco das suas reflexões, dos seus pensamentos, do que já está fazendo sentido para você e, principalmente, já vá anotando no seu
caderninho aí no seu papel as ações, as decisões que você passa a tomar a partir de agora. Eu já quero trazer para você aqui, rapidamente, o que eu fui fazendo de maneira gradativa. Eu comecei a praticar uma curiosidade mais consciente, eu comecei a me expor a alguns ambientes, me colocando num cenário desconfortável para que o conforto viesse, para que a segurança chegasse. Algo que eu fui também fazendo foi olhar para o desconforto como o trampolim para a próxima fase que eu queria alcançar na minha jornada pessoal. E óbvio, não tem outro caminho. Você que me acompanha aqui mais tempo sabe. Conhecimento, prática e repetição. Comece a treinar as perguntas abertas em situações reais. Quando, Marcelo, que eu faço isso? O tempo todo. Cônjuge, amigos, filhos, familiares, clientes, colegas de trabalho. Comece a estabelecer, a partir de agora, um modelo de treinamento com perguntas abertas. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora por dentro do método MAPS. Nesse método, você vai perceber que a gente vai conseguir aqui estruturar as perguntas olha só, numa fase sequencial, num modelo sequencial. É como está aqui mesmo. O método ele é baseado no Spin Cell do Neil Hacker, então ele é o mapeamento, o alinhamento, a projeção e a solução. Eu vou trazer para você aqui também alguns exemplos de perguntas, então, por favor, já vá anotando esses exemplos, só que a minha instrução clara para você é: crie um modelo seu a partir desse método que eu estou compartilhando com você aqui. Faça isso, porque esse método estruturado, o MAPS, ele vai guiar a conversa de vendas e você vai sair muito mais confiante, muito mais seguro para apresentar uma proposta personalizada e propor uma solução alinhada com a expectativa do seu potencial cliente para que ele se torne cliente. Então, a primeira etapa, que é a etapa do mapeamento, essa etapa ela serve para você entender onde o cliente está agora. Se ele te procurou, ele está com uma dor, está com um problema, mas ele precisa identificar, ter completamente uma noção, uma visão de qual que é o cenário dele atual. Qual que é o contexto que ele está ali inserido? Então, eu trouxe para você aqui pelo menos 3 exemplos de perguntas e quero compartilhar também um pouco mais, porque isso vai ajudar você a identificar, a ter um diagnóstico, qual que é a situação atual do seu cliente. Então, por exemplo, como que funciona hoje o processo de vendas na sua empresa, ou o processo de compras na sua empresa? Quantos fornecedores vocês costumam utilizar para o produto que você está ali negociando? Quais são as dificuldades que tem encontrado em manter os prazos de entrega? Então, se você, por exemplo, trabalha com serviços, é importante você fazer um diagnóstico para compreender como é a aquisição desse serviço, para compreender, inclusive, qual que é o nível de satisfação deles com o serviço atual. Quem que é o responsável por garantir que os projetos sejam entregues no prazo? Nessa etapa do mapeamento, você vai trabalhar de maneira efetiva para identificar a situação atual do cliente. Fiz esse diagnóstico, eu avanço para a próxima etapa, que é a etapa do alinhamento. Aqui você vai fazer com que o seu cliente ele compreenda e entenda quais são os principais desafios que ele está passando. É nessa etapa, com essas perguntas, que você vai trazer mais clareza sobre problemas, sobre dores, sobre dificuldades. Porque aqui, saiba o seguinte, por mais que de maneira até consciente, tá? Ele já compreende, já veja, ó, Marcelo, eu tenho aqui um problema com o meu time comercial. Meu time comercial não está atingindo os resultados como a empresa gostaria. Percebo que alguns deles estão desmotivados, alguns deles estão é, não conseguindo negociar melhor a estratégia de desconto, enfim, ele vai trazer para você uma situação.
Só que isso ainda está no campo da consciência. O seu papel com essas perguntas é com que o seu cliente vá mais profundamente nessas ações, nesses dados aqui, nesses problemas. Então, quais obstáculos têm impedido a equipe de alcançar os resultados esperados com? Onde vocês sentem que estão perdendo mais tempo ou dinheiro no processo? O que mais tem causado atraso na execução dos seus projetos? Então, você começa a fazer agora perguntas investigativas com foco exclusivo em aprofundar a percepção do seu cliente sobre os problemas que ele está tendo ali naquele momento. Então, é interessante essa etapa, porque aqui é onde você consegue trazer ainda mais força, mais peso, mais entendimento sobre a dor que o cliente está passando. E aí, se ele percebe o tamanho desse problema que ele está inserido, ele terá uma tendência a querer solucionar com muito mais assertividade. Então, o mapeamento é importante, o alinhamento, eu preciso que você invista tempo nisso aqui, porque vai, com toda certeza, ajudar o seu cliente a ter uma maior percepção e um maior entendimento sobre aquilo que ele está passando. Quando a gente vai para a próxima fase, que é a fase da projeção, eu quero que você tenha um olhar sobre a projeção como você identificar as consequências dos problemas e desafios permanecerem. Nessa fase aqui, é importante o cliente perceber o impacto de não resolver o problema, não resolver o desafio. Você ainda está falando sobre problema e desafio. Só que na etapa anterior, na etapa em que você estava buscando esse alinhamento, olha para aqui para o problema, me fala mais sobre ele. Na etapa de projeção olha para o problema, olha para os desafios, mas quais são os impactos e as consequências de permanecer com ele. Quanto maior a percepção do impacto, quero que você anote isso aí. Quanto maior a percepção do impacto, maior a urgência do cliente em buscar uma solução. Quanto maior a percepção do impacto desse problema na minha operação, na minha empresa, na minha vida, maior a urgência do cliente buscar essa solução. Então, se a equipe continuar com esse desafio, como isso afetará os resultados financeiros? O que pode acontecer se a concorrência resolver esse problema antes de vocês? O que pode acontecer se esse problema não for resolvido nos próximos meses? Então, são perguntas que voltam para o problema, volta para o desafio, só que o olhar dela é impacto e consequência. E aí você conduz de maneira muito tranquila, com maestria, adotando um modelo consultivo, rompendo de uma vez por todas com esse modelo expositivo, você vai fazer perguntas sobre desejos e expectativas. Agora que o cliente identificou o problema, agora que ele visualizou as implicações desse problema, chegou a hora dele começar a pensar na solução ideal. E quando você consegue fazer com que ele passe a olhar acima desse emaranhado de problema e começar a procurar as soluções, você que está conduzindo ele, está ali na frente com ele, tendo essa reflexão, será a pessoa que vai ajudá-lo a conquistar essa solução. Porque as respostas que ele for tendo é a base para você apresentar sua proposta. O que eu estou falando para você aqui já está fazendo sentido? Olha, a resposta que ele for trazendo será a base para que você apresente a sua proposta com a solução que ele tanto almeja. Então, como seria a solução ideal para acabar com esses atrasos ou problemas de qualidade? Quais são os indicadores de sucesso para vocês ao final desse projeto? O que você espera alcançar, atingir, ter de resultado quando esse problema aqui for resolvido? Então você precisa estabelecer esse modelo de etapas baseadas em perguntas estratégicas, fazendo um mapeamento, alinhamento, identificando ali ou trazendo as implicações na projeção e propondo uma solução.
fazendo o cliente ver a solução e você como um agente que vai guiar ele chegar nessa solução. Algo que eu aprendi é que quem domina perguntas estratégicas não vende produtos, constrói soluções. E quando você adota o modelo consultivo, é sair da corrida pelo preço e entrar no jogo da confiança e do valor. Então, eu quero trazer para você aqui rapidamente 4 etapas práticas para que você comece agora, comece hoje, a implementação do método MAPS aí no seu dia a dia. A preparação é mãe da execução. E a preparação é mãe da execução e mãe da excelência. De uma execução com excelência. Então, pesquise profundamente o cliente, liste perguntas personalizadas, antecipe possíveis objeções. Durante a execução e condução da reunião, siga essas etapas. Então, vou mapear, vou passar pelo alinhamento, vou trabalhar com ele para que ele consiga visualizar as consequências de não resolver o problema e finalizar com a solução. A terceira etapa é uma etapa de follow-up e de refinamento. Enquanto você estiver na interação com o seu cliente, com o seu potencial cliente, que será cliente em breve, daqui a alguns, né? Algumas etapas aí para frente, é importante com que você esteja 100% presente. Então, revise suas anotações, elabore uma proposta personalizada, envie um e-mail ou uma mensagem ali de follow-up, já agendando, já marcando a apresentação da proposta ou uma reunião de fechamento. E aí você vai para a próxima etapa, que eu preciso que você chegue nessa próxima etapa, na quarta etapa, de apresentação da proposta, com a sua apresentação treinada, chegue antecipado nessa reunião, seja objetivo e também age de maneira persuasiva, celebre o fechamento desse contrato. Eu fiz questão de conversar com você aqui hoje sobre a importância de você ter no seu método de vendas a metodologia MAPS, essa metodologia de 4 etapas para que você possa fazer perguntas estratégicas que estarão potencializando as suas vendas. Eu espero que você tenha chegado ao final dessa aula aqui comprometido com você mesmo, de avançar para as próximas etapas, de efetivamente fazer algo por você, para que haja uma mudança extraordinária nos seus resultados. Lembrando que você não constrói sucesso ou fracasso, você constrói hábitos. E os hábitos certos te levarão ao sucesso que você tanto almeja. Obrigado por sua presença até aqui. Ative seu máximo potencial. Se você não me segue ainda, está aqui o meu Instagram também, Marcelo Bruno Lacerda. Compartilhe agora essa aula com mais pessoas que eu tenho certeza que elas serão gratas a você. Desejo paz, sabedoria e prosperidade.